Se você puder começar falando um pouco da tua trajetória pessoal e a história da tua família, por favor. Tá, eu tenho 32 anos, eu sou de São Paulo, nasci e criada em São Paulo, e eu sou assim, neta de famílias imigrantes de todos os lados da minha família. Então, do lado da minha mãe é neta de italianos e espanhóis, e do lado do meu pai é filho de um polonês e neto de romenos. Então, a minha relação com o judaísmo, na verdade, é por parte de pai. Isso já complica a minha história, porque, enfim, na visão sionista do judaísmo, você não pode ser judia se você não é nascida de ventre judaico, né? Então, tanto eu quanto meu irmão, nós fomos criados com essas limitações, assim, muito expostos à comunidade judaica, até certa medida, assim, muito trazidos para dentro, mas até certo ponto. Dali para frente, a gente precisaria, enfim, fazer nosso bar mitzvah, fazer algum tipo de conversão, porque sendo filhos de uma goi, como é chamado, de uma maneira, na verdade, goi é uma palavra um pouco ofensiva, né? Mas ela era usada com tranquilidade na minha casa, para se referir à minha mãe, Chicos, enfim, nomes que são bastante preconceituosos, racistas, mas que eu nem sabia, porque eles eram sábios com muita tranquilidade para falar sobre eu e meu irmão. Bem, meus meus avós se conhecem aqui, meus avós por parte de pai, que são meus avós judeus, né? Judeus judia. Eles se conhecem aqui no Brasil. Se eu não me engano, se conhecem no Rio de Janeiro. Meu avô era polonês, vindo direto da Polônia. E a minha avó é filha de romenos, estava estabelecida no Rio de Janeiro. Daí se conhecem aqui e nos anos 50 vão a Israel morar, fundaram um kibbutz em cima do território ocupado. Obviamente nunca foi fraseado assim na minha família, mas essa é a história, né? Foram fundar um kibbutz socialista em Israel. Não sei nem exatamente onde, mas lá foram, e aí é onde nascem meus tios, mas eles voltam para o Brasil antes do meu pai nascer, porque minha avó não se adaptou com o modelo socialista do kibbutz, odiou o fato de que estavam criando os filhos dela por ela. Essa é a história que se conta. Voltam para cá nos anos 60 e meu pai nasce em Belo Horizonte. E aí, enfim, meu pai já nasceu, portanto, com uma diferença do restante da família, porque se meus tios são israelenses, meu pai não era, né? Ele nasce no momento, como terceiro filho, já a maior dificuldade econômica ali na família. Meu avô polonês era veterinário, minha avó comerciante. E meu pai cresceu meio desgarrado mesmo, assim. Ele foi o único que não completou a escola judaica, começou a formação lá, mas não foi até o fim, porque ele tinha, enfim, questões de saúde mental, ele também não deu conta de acompanhar, e ele foi o único que não se estabeleceu na comunidade judaica. Ele depois migrou para São Paulo, né, e ele foi o único que não se estabeleceu na comunidade. Meus tios, sim, seguiram por aí, casaram, minha tia casou com um judeu, meu tio casou com uma judia, tiveram seus filhos, então, né, entre aspas, plenamente, puramente judeus, e, enfim, frequentavam a sinagoga, frequentavam a colônia de férias, frequentavam os movimentos, meus primos todos estudaram na escola judaica até certo ponto, menos eu e meu irmão, que aí meu pai se casa com uma xixa, né, se casa com uma não judia, se não é um termo racista, porque eu já meio desgarrado da comunidade, não se importava muito, isso foi um escândalo na minha família, tá? Não foi tranquilo, minha avó não aceitou de bom grado, mas isso tudo antes, claro, de eu nascer. Daí nasce meu irmão e eu, a gente já nasce meio nesse lugar, assim. Então meu pai já estava desafiando várias regras ali, ele se entende como um bom judeu, nesse judaísmo sionista que a gente conhece. Então a gente já nasce meio nesse lugar incômodo de estar desafiando coisas sem nem ser enfim, da nossa intenção, da nossa escolha. E aí fomos criados, enfim, sempre nas peças, algumas vezes por ano na sinagoga, mas não fomos criados em escola judaica, não frequentamos a colônia, não, assim, a sinagoga não era a gente fazia Shabbat, enfim. Mas ali muito expostos à cultura, até porque, enfim, são tem algo também da preservação judaica, de uma característica
a questão judaica. O meu avô, quando vem para o Brasil, ele vem como judeu, ele não vem como polonês, né? Então, nunca se falou de Polônia na minha casa, sempre se falou de judaísmo, assim como nunca se falou de Romênia, eu realmente não sei. Eu sei a cidade de onde vieram os parentes da minha avó, porque tipo, é o nome do sobrenome de solteira dela, né? Mas assim, não era o debate histórico, geográfico e cultural ali não existia, era realmente o judaísmo que vem, então isso sempre ficou bem claro para mim. Assim. Fui oferecida de fazer bar mitzvah, não quis, porque assim, eu sempre me sentia meio excluída, não me sentia muito parte daquilo, ainda que eu tivesse uma grande afinidade com várias coisas que eu via ali, gostava muito, etc. Corta para 2014, isso, enfim, eu já tinha ingressado na universidade, eu já estava no meu 4º ano de universidade, e desde o começo eu entrei no movimento estudantil, enfim, comecei a me envolver com organizações políticas, me entendi como de esquerda, como socialista, como, enfim, militante, e aí foi a primeira vez que eu tive, em 2014, foi a primeira vez que eu tive de fato contato com o que era a Palestina, assim. Para as pessoas, às vezes, parece que os sionistas estão sempre falando de sionismo com essa palavra nas suas famílias, mas eles não estão. Não, a palavra sionismo não necessariamente está circulando nos debates familiares, né, dos judeus brasileiros. Digo brasileiros porque eu não sei como é no resto do mundo, mas arrisco dizer que, no geral. Assim, então, nunca foi algo que foi falado na minha família. Tudo que eu sabia que Deus tios nasceram em Israel era um lugar importante. Eu fui oferecida de fazer, né, o Taglitz e tal, e nem o Taglitz eu quis fazer, nem, era tipo, não, mas você vai ganhar uma viagem de graça, você já estava do lado da Europa, e eu, tipo, eu me sentia bem desconectada, assim, eu não me sentia bem-vinda. Eu sentava na mesa das crianças, assim, num Shabbat ou numa festa, e todos falavam da escola X, da colônia de férias, da sinagoga X, e eu, tipo, eu não me via conectada com aquilo, eu realmente não quis nem fazer tarefa. Então, eu realmente não tive contato com esse debate em momento nenhum. Quando eu vejo que estava acontecendo uma massacre em Gaza em 2014, eu faço algo que era bem típico meu, digamos assim, que eu fiz um post no meu Facebook. Eu era uma pessoa que adorava fazer posts no Facebook, escrever os textões, né, tipo, sobre tudo. Eu era super ocupava super esse lugar, assim, no movimento infantil, no movimento feminista, lá, 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 lá. E aí faço um post muito simples no meu Facebook, tipo, em defesa de Gaza, Palestina livre, porque ora, minha orientação, assim, minha lente para ver o mundo já era pela libertação, pela emancipação, contra a exploração, contra a opressão. Quando eu vejo a Palestina, não foi diferente. Eu nem sequer imaginei que tinha um debate muito profundo por trás disso, assim, na minha própria família. E, enfim, faço um post bem simples e sou recebida de uma maneira assustadora pela minha família, que na verdade vem no meu post, todos eles. Todos meus tios, todos meus primos e a minha avó, com quem eu tinha de fato uma relação próxima, como os meus tios no entanto, e todos comentam na minha foto do Facebook, eles esculacham publicamente. Meu tio comenta na foto, me arrependo do dia que te deixei entrar na minha casa, esse nível. Eu sou bloqueada por todos eles e ninguém nunca mais falou comigo. Então, eu fui alienada da minha família nesse momento. Então, não foi que eu gerei um mal-estar e os adultos vieram atrás de mim para conversar, entender, ninguém nunca veio atrás de mim. Eu simplesmente fui expulsa da minha família. Eu nunca mais fui chamada para nada, nem eu, nem meu irmão, e aí, enfim, meu pai também tinha suas questões lá, e a gente foi alienado da família, assim. Então, sei lá, recentemente, minha avó completou 90 anos, a gente já foi chamado, recentemente em 2018, né? Minha avó já tem quase 100 anos, eu nem sei de nada dela, e ela foi uma pessoa com quem, assim, quando meus pais se separaram, eu morei temporariamente na casa da minha avó, de uma relação muito próxima, ela nunca mais me procurou, depois de um post que eu fiz no Facebook falando Palestina Livre. Foi aí que eu me toquei que o buraco era mais embaixo. Eu realmente nunca tinha nem, assim, eu não tive essa criação escolar, digamos assim, então eu não tinha noção. A partir desse momento eu me alieno completamente mesmo da cultura judaica, tudo que tem a ver, assim, eu criei um ranço mesmo. Lembro que teve uma prima do meu pai que falou,
todo esse seu antissemitismo vai vir contra você. Então, assim, meu antissemitismo, quero que eu falo a Palestina livre. E aí eu falei, nossa, que dissonância cognitiva. Mas eu me afastei profundamente, assim, eu falei, então não quero nem saber, vou continuar fazendo meus estudos aqui, mas eu não vou mais me meter, eu não tenho nada a ver com esse povo, eu não tenho nada a ver com isso. Quando acontece o 7 de outubro de 2023, eu já estava em outro momento de maturidade política, de maturidade da minha vida, etc. E aí eu, né, desde 2014, muito atenta à Palestina, eu entrei numa crise muito profunda em outubro, porque eu comecei a ver o horror em Gaza assim, acontecendo novamente, mas de novo de um outro lugar, e aí eu entro em, assim, acho que tem a ver com os meus processos pessoais, eu começo a entrar num processo de reflexão sobre a minha própria identidade. Então, começo a me questionar mesmo, será que eu não sou judia? O que é ser judia? Tipo, eu posso ser judia sem nunca ter sido religiosamente judia? Enfim, eu entro um pouco nessa reflexão. Lá em 2014 eu tinha procurado um grupo de pessoas, entre as quais estava o Breno Altman, o Bruno, enfim, uma outra galera. Eu cheguei aí numa reunião, mas eu fiquei muito insegura se eu cabia naquela agrupação, né, aquele agrupamento de judeus. Mas aí nesse momento eu começo a me questionar, tipo, nossa, se eu se eu tentasse hoje morar em Israel, fazer aliar, né, que a gente chama, eu poderia fazer? E aí chegou uma conclusão assim. Então, se eu sou suficientemente judia, não para minha família, mas para o Estado de Israel, eu acho que eu sou suficientemente judia para poder falar sobre o que acontece desse lugar. E aí penso, nossa, enfim, começo a refletir desse lugar, busco de novo essas pessoas que eu tinha conhecido em 2014 e descubro que elas estão novamente pensando em se juntar, porque está todo mundo num estado de angústia profunda. E aí voa de novo, e aí a gente funda o Voz Judaicas pela Libertação nesse momento, eu ainda meio em crise. E aí tive a conversa com um rabino. Eu falei, rabino, eu posso ser judia? E aí, tipo assim, eu posso assumir essa identidade ou eu tô sendo oportunista, sei lá, assim, né? Muito baseado no que eu penso pela minha própria família. E aí eu entendo que, na real, essa ideia de que você precisa ser filho de ventre judaico é realmente um alicerce, é uma herança do sionismo, não do judaísmo. Que existe muita história do sionismo que não considera isso. Então, inclusive, o Bund, que foi um partido ucraniano de trabalhadores judeus, eles não consideravam que era necessário você, enfim. Então tem toda uma história por trás que eu daí começo a investigar, começo a entender e começo a me encontrar nessa identidade judaica. E aí, fundando vozes, entendendo que esse é um lugar importante para se ocupar, que a gente tinha que dizer, que eu tinha que dizer, que eu tinha um lugar para ocupar esse debate, porque o que estava sendo feito também era pedindo meu nome. Obviamente, nunca mais falei com a minha família mesmo, daí aprofundei uma crise em um nível que eu não consigo nem imaginar, porque eu realmente nunca mais vi, nunca mais falei, não sei mesmo o que isso faça, mas tenho certeza que não estão muito felizes comigo. Ano passado eu tive a oportunidade de ir para a Palestina, num programa que chama PIP. Fui à Palestina, então passei uma semana na Cisjordânia, depois vou a Jerusalém, morei um mês em Jerusalém, trabalhei na Educational Bookshop e me defrontei assim, de novo com essas questões. Para mim foi muito mais fácil entrar em Tel Aviv, porque, enfim, sou judia, sair também foi mais fácil. E estar lá, e estar nos territórios ocupados, ver as famílias que foram desapropriadas para a construção de kibbutz nos anos 50, como a história da família, enfim, foi bastante marcante, significativo, para eu conseguir entender de novo e reafirmar esse meu lugar. Assim. E aí foi muito curioso, porque você passa a vida inteira ouvindo que os árabes nos odeiam, os árabes nos odeiam, os árabes nos odeiam, os árabes nos odeiam. Houve isso, inclusive, uma semana antes de eu ir, de um cara que não era sionista, ele falou, ai, que legal que você vai, mas cuidado que os árabes nos odeiam. E aí, chegando lá, assim, eu até achei que talvez eu fosse enfrentar algum tipo de ódio, que os palestinos tivessem muita raiva mesmo diante do massacre de Israel e que isso de alguma forma fosse associado aos judeus, porque, claro, Israel diz que fala em nome deles, né? Diz que fala em nosso nome, então eu esperava que eles tivessem algum ódio,
alguma coisa ali, e eu não enxergo isso de forma alguma. Na verdade, eu pelo contrário, encontrei um povo muito aberto, muito hospitaleiro, e em momento nenhum esse todo dia foi um problema. Mas estando em Jerusalém, trabalhando numa livraria, dei de cara com alguns israelenses com pensamentos bem loucos, assim, sobre estar na Palestina, enfim. E hoje estamos aqui, hoje estou participando do lançamento de um livro sobre marxismo e judaísmo, e aí vou ocupando esse espaço enquanto judia, que a princípio me deixou muito em crise de identidade, mas vem entendendo como identidade é essa também. Isso faz a construção de um outro judaísmo possível fora do sionismo, passa por também entender outras identidades judaicas que não é só tradicional. É isso. Entendi. E assim, além por exemplo, desse distanciamento que ocorreu com a tua família e tudo mais, no ambiente acadêmico, profissional, você também sofreu alguma consequência? É, disso não, porque justamente eu faço esse tipo eu tomo esse tipo de cuidado, como eu falei aqui, eu não quero que meu nome apareça nas coisas, é, eu não eu tomo cuidado com o meu posicionamento público sobre isso, e eu tento realmente dissociar isso da minha imagem, porque eu sei que isso existe. Assim, não é algo que eu tenha dúvidas, o que eu acho que talvez possa acontecer, assim, tipo, acho que todos nós vozes a gente entende que a gente ocupa um lugar diferente do Bruno, por exemplo, do Bruno Huber, que ele é, enfim, um acadêmico que debate isso da vida. A gente não, a gente tem outras profissões, eu sou redatora e professora, e eu não posso ficar me expondo muito sobre isso, porque eu sei o quanto isso custa lá na frente, né? Então, a gente tem no coletivo pessoas que, assim, foi pedida a cabeça delas em escolas, porque elas estavam defendendo a Palestina. Tem uma história, assim, de uma pessoa do nosso ciclo, que também é judia, que fez esse programa que eu fiz da FIP lá atrás, há 10 anos. E quando ela voltou, ela foi demitida da escola, porque ela não podia ter passado, ela não podia ter ido para a Palestina, enfim. Não é folclórico para mim, assim. Por isso eu tomo todo o cuidado do mundo, até porque, de novo, se eu quiser ir de novo para a Palestina, e se por acaso eles mandarem para essa linha, eu não quero que seja tão fácil assim procurar meu nome e associar a Palestina, mesmo que eu sei que já é. A gente tem refletido sobre isso, sobre segurança digital, sobre o quanto estamos ou não sendo observados, né, monitorados, e a gente acha que estamos. Agora, as consequências que isso vai ter, em que momento, é difícil de saber. Mas eu estava trabalhando no passado no escritório de advocacia, que um dos sócios era da CONIB. Então, eu sabia que se viesse a público qualquer coisa com meu nome, ele me reconhecesse, isso poderia me gerar, eu tinha certeza que isso me geraria um problema muito grande. Então, realmente, todo cuidado é pouco, porque essas histórias, elas não são fantásticas, elas não são folclóricas, elas são bem reais para todos nós que estamos observando. Entendi. E assim, uma coisa no teu depoimento que me impressiona é justamente, até eu insisto nisso aqui, é esse total distanciamento que a tua família teve com você por causa da tua posição. Para você, eu digo assim, isso é um medo da maioria das pessoas. Imagina você ser, né, totalmente renegado, né? Então, para você, assim, é uma pergunta bastante pessoal. É, valeu a pena? Para você é muito importante? É uma posição política, é uma posição humanitária? Como é que você entende assim? É, acho que tem dois lados dessa resposta. Um é que quando a gente se dispõe, enquanto coletivo, a também fazer uma disputa do judaísmo e da nossa comunidade, a gente sabe que ela não é fácil, não só porque a gente está lidando com um lobby multibilionário, mas também porque a gente está lidando com questões subjetivas bem difíceis. Então, acho que todo judeu que está questionando o sionismo agora sabe que talvez a posição pública, ou mais pública sobre isso, uma posição mais contundente, vai custar família, vai custar amizade,
vai custar carreira. Então, a gente entende que o lobby funciona desse lugar também. Né? É uma pressão bem subjetiva de isolamento. Por isso que o Voz é importante existir, inclusive. A gente faz nossa texta, a gente faz nosso Hanukkah, para que fique cada vez mais claro para a comunidade à nossa volta que existe outra comunidade que não é. Mas até a nossa existência não existia outra comunidade que não essa. Essa era a única comunidade que existia, que é a comunidade na qual você tem que ficar em silêncio sobre essas questões, na melhor das hipóteses. E essa é a escolha que todo mundo faz, que é custoso de fato. É subjetivamente, às vezes objetivamente, muito custoso você se posicionar a favor da Palestina dentro da comunidade. Não tem como travar essa disputa por dentro, ou até mesmo por fora, sem saber disso, esperar que as pessoas vão simplesmente ser guiadas por uma ética revolucionária, assim, como se alguém tomasse o topo delas e elas possam fazer escolhas difíceis. Nós, como brancos, inclusive no Brasil, também temos que pensar nisso. Assim, às vezes, as nossas posições políticas custam lugares. Quanto mais opositor do status quo você está, em menos lugares você cabe. Agora, isso para mim, pessoalmente, está claro há muito tempo, porque eu tenho a ver com o meu perfil de pessoa. Assim, eu não sou uma pessoa que acredita muito em ficar calada em situação de injustiça. Eu falei, eu fui formada no movimento estudantil no movimento feminista, mas depois fundei uma oposição sindical, que me custou vários empregos, mas onde eu também obtive vitórias grandes para minha categoria. Eu fui a primeira mulher a ser presidente de uma chapa de sindicato no meu sindicato, fundando também uma organização sindical que não existia há 40 anos. Isso me custou muitas coisas, mas eu não me arrependo de nada também, porque ao mesmo tempo eu acho que isso é uma coisa que eu sempre falo, assim, quais histórias eu vou contar para os meus filhos. A história de que tudo estava acontecendo na minha frente e eu me acovardei, e eu fiquei em silêncio, e eu priorizei o meu sucesso pessoal e o meu conforto pessoal, acima de tudo, ou eu, de fato, assim, fiz o que eu podia pelo que estava certo. Eu nunca tive dúvida de que o certo a se fazer era defender a Palestina, mas principalmente depois que eu estive na Palestina, assim, eu voltei em vida de muita certeza que, assim, eu estou muito em paz com as minhas escolhas. Não estou em paz com o mundo, não tenho como estar em paz com o mundo, vendo o que acontece em Gaza e na Palestina, na Cisjordânia no geral, e não só, né, no Brasil, enfim, mas em todos os territórios onde há pessoas oprimidas, mas eu fiquei muito em paz com a minha escolha, porque quando eu estive lá, eu vi o quanto é importante realmente tomar partido, se posicionar, ser gramsciano, detestar os indiferentes e construir uma outra postura, uma outra ética mesmo. É isso. Me custou? Sim, me custou muito. Acho que poucas pessoas conseguem entender o que significa você perder toda a sua família, sua avó, por causa de um posicionamento. Nem tão contundente. Mas eu tenho certeza que o que eu estou fazendo é correto. Eu tenho certeza que o que eu estou fazendo é o. Nem só correto, né? Porque aí fica um pouco moral demais, mas eu tenho certeza que o que eu estou fazendo é o que qualquer pessoa deveria estar fazendo, assim. Diante de um genocídio onde estima-se que 600 pessoas morrem por dia, o que é a minha bolha de conforto pessoal, assim, eu acho que essa é uma visão individualista que querem que a gente acredite que é a melhor do mundo para nós, mas na verdade isso nos impede muitas vezes de fato vivenciar comunidade, coletividade e outras configurações de mundo que são muito mais transformadoras para a nossa própria subjetividade do que, enfim, ficar só curando o seu próprio conforto pessoal. Então, eu acho que até que teu depoimento foi bastante completo. Você, na verdade, por conta própria, tocou em vários pontos mesmo que eu ia acabar perguntando. Então, até para finalizar, se você tiver alguma consideração ou quiser divulgar o Vozes Judaicas, algum outro coletivo que você faça parte. A gente, enfim, hoje o Voz Judaica por Libertação existe em São Paulo apenas. A gente
nós somos uma comunidade pequena, porque a gente entende que a comunidade judaica no Brasil é uma comunidade pequena. A gente tem uma diferença bem significativa com os Estados Unidos, né? A gente está vendo de Joyce Papin e fala, nossa, que demais, milhares de... Bom, a gente dificilmente teria essa configuração no Brasil, por uma quantidade populacional mesmo, enfim. O Jewish Voice for Peace tem mais de 700 mil apoiadores, e uma grande parte deles da comunidade judaica. Isso seria simplesmente impossível na comunidade judaica brasileira. Não dá para a gente comparar, nem mesmo com os argentinos, que também tem uma comunidade judaica maior e muito mais progressista. A nossa comunidade judaica é muito conservadora, em grande parte de extrema esquerda, de extrema direita, em grande parte bolsonarista, então ocupa lugares foi alçando lugares de poder, assim, dentro de uma burguesia mesmo. Então, a gente entende que a gente não vai ter esse grande espaço, ainda que hoje eu estava estudando sobre a história do Bund, que foi esse partido de trabalhadores judeus na União Soviética, e foi engraçado, porque eles começaram em 1897 com 13 pessoas na noite depois de Yom Kippur, e em menos de 10 anos eles tinham 43 mil membros. Então, quem sabe, se a gente seguir a tradição certa, a gente também consegue se expandir na mesma proporção até lá. Mas a gente, enfim, também entende que é complexo, a gente deseja, claro, ser maior, e a gente quer receber mais pessoas, então um exercício para nós, a gente quer estar em lugares, disputar a comunidade, mas a gente quer fazer isso também de uma maneira, sabe, com princípios, com a nossa moral e com a nossa coragem, assim, acho que são aspectos que a gente não abre mão, mas a gente está aberto para diálogos, a gente quer dialogar com a nossa comunidade, a gente quer conversar, a gente quer produzir para dentro também, mas sem esquecer que a nossa existência enquanto coletivo não é só para a gente poder repensar nossa subjetividade, nosso lugar no mundo, nossa identidade, mas é também para poder, enfim, ter um posicionamento firme na defesa de uma Palestina livre. Então, quanto menos a gente precisar se fechar em nós e a gente poder se integrar, enfim, nas lutas do próprio Brasil, na questão da militarização, entender isso como programa e horizonte político mais relevante, acho que a gente vai se tornando, inclusive para nós mesmos.